Queridos, o texto que nós acabamos de ler agora, aqui em Atos dos Apóstolos, no capítulo 11, o texto que eu quero destacar é o texto 24, exatamente esse que o Gabriel deixou aí. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo, de fé, e uma multidão considerável de pessoas foi acrescentadas ao Senhor. Quando pensamos nos grandes personagens da Bíblia, nos grandes homens que marcaram a história da Bíblia, Léo, a gente pensa em várias pessoas. Moisés, a gente pensa em Abraão, Isaac, Jacó, nós pensamos nos profetas, não é isso? Nós pensamos nos apóstolos, nós pensamos em homens que realmente os seus nomes tiveram importância na história bíblica. Mas nessa noite eu quero apresentar a você um homem que foi muito importante para a construção, para a formação da igreja primitiva. Um homem que o seu nome, não foi achado em livros, ou seja, ele não escreveu livros, ele não conseguiu escrever nenhum livro, mas a Bíblia fez questão de destacar esse homem chamado Barnabé. O Barnabé. O Barnabé significa filho da consolação. Ele foi um homem que levantava pessoas, fortalecia igrejas e incentivava aqueles que Deus tinha um projeto. Era como se ele tivesse ali, pastor Fábio, ele tinha tanto discernimento naquele homem, que ele olhava para as pessoas e ele percebia que Deus tinha um chamado, e Deus então ali vocacionava ele para que ele pudesse ajudar essas pessoas. Barnabé foi um homem extremamente importante, e aqui em Atos 11, 24, resume a vida dele em 3 características, que na verdade é um homem bom, cheio do Espírito Santo e cheio de fé. Então por isso que o meu tema nessa noite é as 3 virtudes de Barnabé. Nós vamos falar exatamente desse homem que não escreveu nenhum livro, que somente o livro de Atos dos Apóstolos faz menção desse homem, faz menção de algumas ocorrências que esse homem estava envolvido, e deixa ali vestígios de um homem realmente muito importante para a obra de Deus. Essas virtudes continuam sendo indispensáveis para todo cristão. Se nós fôssemos resumir hoje, 3 qualidades na nossa vida, vamos sem hipocrisia e sem modéstia. Se eu dissesse para você hoje, irmãos, me diga 3 qualidades que você tem, que você acha que você tem. Você acha que você seria um homem bom hoje? Se você fosse avaliar, você acha que você seria um homem bom? Sim ou não? Não, você acha que você é um homem bom? Levanta. Você que acha que é um homem bom, fala: eu acho, pastor, que eu sou um homem bom. Quem acha que é cheio do Espírito Santo aqui? Tá bem? Tem gente tímida, irmãos. Nós estamos diante do Senhor, não adianta ficar, sabe? Se o cara acha. Quem acha aqui que é uma pessoa cheia de fé? Eu acho. Amém? Eu não acho de verdade, não é porque eu estou diante do altar, e não é nenhuma hipocrisia minha, mas eu não acho que eu sou um homem bom, como a Bíblia descreveu Barnabé. E talvez por isso que muitos levantaram aqui. O nosso modelo é Barnabé. Mas foi importante ver você levantando a mão e dizendo: olha, eu acho que eu sou um homem bom, porque você está falando de quem você é você. Ninguém pode falar de você a não ser você mesmo. O melhor testemunho sai da sua boca. E nós estamos diante do Senhor nessa noite, diante da sua palavra. Então assim, eu de verdade não acho que eu sou um homem bom. Eu acho que eu preciso melhorar muito ainda. Eu acho que eu preciso melhorar muito como um homem bom. Eu não acho também que sou um homem cheio do Espírito Santo. Cheio não, mas eu tenho o Espírito Santo. Ele está aqui, me move, me guia. Mas eu não acho que eu sou um homem cheio do Espírito Santo. Você vai entender durante a mensagem. Agora eu acho, Lucas, que eu sou um homem cheio de fé. Eu acho. Não é com vaidade, não é com orgulho, mas eu acho e tenho certeza e tenho essa convicção que eu sou um homem de fé, irmãos. Algo para me abalar assim, precisa colocar mais energia, porque a minha fé realmente, ela é sólida na pessoa de Jesus Cristo. Talvez seja porque eu já passei por tantas coisas, Mário, tantas aventuras, que aí você só vai criando fibra. Ele me livrou aqui, me guardou aqui, me protegeu aqui, abriu ali, me socorreu, estendeu a mão. Então você acaba virando de fato um homem de fé, porque você já teve tantas experiências de fé,
que você sabe que aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Eu não tenho dúvida nenhuma em relação a isso. Amém ou não amém? Depois de feita essa brincadeirinha com você, nós vamos falar da primeira coisa. Barnabé era um homem bom. Atos 4, 36 e 37. Vamos ver o que a Bíblia classifica de bom para o Barnabé. Então José, então José, um levita natural de Chipre, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, o nome dele era José Barnabé, que significa filho da consolação. Sendo proprietário de um campo, vendendo, trouxe o dinheiro da venda e o colocou junto aos pés dos apóstolos. Queridos, o que significa ser bom? Significa ser bom não é ser perfeito. Ser bom não é ser perfeito, mas é possuir um coração transformado por Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Barnabé demonstrava bondade através de suas atitudes. Exemplo: vendeu uma propriedade e colocou o dinheiro aos pés dos apóstolos. Com esse gesto de Barnabé, eu não estou duvidando, mas os que levantaram dizendo que era bom, você teria coragem de vender a sua casa e dar tudo para a igreja? Sim ou não? Sem hipocrisia. Eu estou dizendo, eu não tenho, até porque eu estou devendo um bom pedaço para o banco. Se eu fizer isso, eu vou ter que passar o carnê também. Falar, irmão, segura aqui o apartamento. Ai, que benção, glória. Então, mas tem também as parcelas. Isso. O que a Bíblia entende aqui e da forma como ele foi classificado de bom é exatamente em virtude de algumas atitudes que ele tomou. E uma delas foi essa: ele vendeu as suas propriedades e depositou aos pés do apóstolo por pura bondade. Agora, será que nós temos essa bondade? Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Temos, sim ou não? Porque se tiver, você me procure no final do culto, porque nós estamos procurando terreno para comprar. Imagina, então se tem alguém que, pastor, está aqui, nós vamos vender a tua casa e vamos comprar o terreno. Você tem coragem? É óbvio que você não tem, irmãos. Talvez eu esteja sendo até pessimista demais, mas eu estou falando de mim. Eu não teria coragem de fazer isso. Não adianta dizer aqui, não, eu teria, irmãos, então vende, pastor. Quem tem coragem vende. Sim ou não? Barnabé tinha coragem, e por isso ele vendeu. Ele não foi forçado, ele foi lá e vendeu e colocou tudo aos pés dos apóstolos. Ele falou, está aqui, o meu ato de generosidade. Estou fazendo isso porque Deus foi bom comigo. Estou entregando tudo para o investimento desta obra que está nascendo, está em ascensão. A obra precisava de dinheiro, precisava de assistência. Então Barnabé entregou tudo. Meu Deus, que desafio. E aí, Thomas, coragem sim ou não? Não, rapaz do céu. Por isso que é mais fácil ter fé, né? E olha que a minha eu paguei bem menos do que você. Pagou, mas tem parcela demais também, né? Deixa pra lá. Quem ama a Deus também ama e contribui para a sua obra. Por isso Barnabé amava tanto a Deus, amava tanta a obra, que ele teve um gesto que eu não vejo os homens hoje em dia, nenhum deles fazendo. Esses homens grandes que tem muito dinheiro. Porque se você tem duas casas, você dá uma, você fala, bom, tá ok, eu tenho minha casa. Irmãos, tudo se entende aqui é que ele realmente foi viver da fé. Ele entregou tudo e virou um discípulo, um obreiro, e partiu para o campo e foi um missionário. E a casa, Barnabé, onde eles dormirem eu vou dormir, onde eles estiverem eu estarei, e assim Deus vai cuidar de mim, o dia de amanhã pertence a Ele. Irmãos, isso é um chamado, isso é um dom, é uma capacidade que Deus dá para o homem. E a ideia aqui não é nem fazer com que você seja um Barnabé, que eu seja um Barnabé, mas nós precisamos refletir sobre essas atitudes de Barnabé, e pelo menos tentar alcançar alguma semelhança com as atitudes de Barnabé. Bendito seja o nome do Senhor. A segunda coisa, ele acreditava nas pessoas. Olha que coisa linda. Quando todos desconfiavam de Paulo, Barnabé acreditou nele. Vamos para a Bíblia, Atos 9, 26 e 27. Vamos ver se isso foi verdade. Assim que chegou a Jerusalém, procurou reunir-se aos discípulos de lá. Contudo, todos estavam assustados e com medo dele. Dele quem, irmãos? Paulo, pois não conseguiam acreditar que Saulo fosse um verdadeiro discípulo. Olha só Barnabé. Mas Barnabé, tomando consigo, levou aos apóstolos e lhe narrou como no caminho Saulo vira o Senhor,
que lhe falara, e como em Damasco ele havia pregado em nome do Senhor Jesus com poder e coragem. O que Barnabé fez aqui foi sair em defesa de Paulo. Ele acreditava nas pessoas, ele não acreditava em todo mundo, mas Barnabé, ele tinha o discernimento, e ele olhava, enxergava, aqui tem potencial, então ele investia. Não é que ele fazia isso com todo mundo, não havia relatos de que ele fazia isso com todo mundo, nós vamos ver aqui na Bíblia, mas ele olhava e Deus dava discernimento, falava, pode investir, pode sair em defesa, porque esse aqui vale a pena, ele tem um chamado. Bendito seja o nome do Senhor. Que coisa linda e maravilhosa. Às vezes Deus quer usar alguém que todos já desistiram. Para os apóstolos, para os discípulos, era difícil ter Paulo ali, porque Paulo, irmãos, ele era um perseguidor da igreja, e agora simplesmente a comissão estava fechada, já tinha uns 12, e agora aparece Paulo, para poder integrar o apostolado, o ministério apostólico. E aí é lógico que vai ter resistência, porque ele estava desacreditado. Paulo ainda, irmãos, nesse momento ainda estava atravessando um momento de dificuldade, de aceitação, porque os apóstolos olhavam para ele e falavam, não dá, peraí, ele acabou de chegar, sabe, é difícil, outro dia desse estava matando gente, estava prendendo um monte dos nossos irmãos, e aí agora, sabe, é simplesmente chegar, não. Então ele teve muita resistência com o ministério apostólico, mas Barnabé saiu em defesa dele, ou seja, ele acreditava literalmente no ministério do apóstolo Paulo. Como é importante, pastor Fábio, alguém acreditar no seu ministério, olhar para você e enxergar os seus esforços e sair em defesa, Lucas, de você, e falar, não, eu estou junto com ele, porque Barnabé não fazia isso por todo mundo, ele fazia por aquele que ele via que estava se esforçando. E quando ele olhou para Paulo, ele falou, não, esse homem teve um encontro com o Senhor, a caminho de Damasco, Deus mudou a vida dele, eu vi ele pregando, Deus fez uma obra maravilhosa na vida dele. O que não dá para fazer é defender quem não quer nada. Aí é difícil, sim ou não? É difícil. Como é que eu vou sair em defesa de alguém que não consegue nem ficar de pé? Como é que eu vou sair em defesa de um pecador que não tomou primeiro como regra o arrependimento? Ah, pastor, estou cansado, estou desanimado, mas pelo menos se arrependa dos seus pecados. Não tem como ajudar quem não quer ser ajudado, isso é impossível. Então Barnabé saiu em defesa de Paulo, porque Paulo estava, irmãos, dia após dia vencendo ali as suas dificuldades, o seu interior, encarando o ministério apostólico fechado ali, eram uns 12 fechados, e Paulo estava ali agora com essa missão de ser aceito pelos apóstolos. E para o apóstolo Paulo era importante, porque se ele tivesse dificuldade de ser integrado no ministério apostólico, ele ia ter dificuldade ali. Então Deus trabalhou, levantou Barnabé saiu em defesa do apóstolo Paulo e criou um ambiente melhor, para que o apóstolo Paulo pudesse ser aceito e tivesse espaço para que pudesse então também pregar a palavra de Deus. A terceira coisa, ele investiu em pessoas. Ele foi buscar o apóstolo Paulo em Tarso, depois ele investiu também em João Marcos. Barnabé enxergava potencial onde outros só viam fracasso. Ele sai da onde ele está e vai buscar o apóstolo Paulo lá em Tarso. Era uma viagem longa, de dias, e ele foi até lá buscar o apóstolo Paulo para interceder por ele, para lutar pelo ministério dele. Então ele tinha um chamado realmente específico, algo maravilhoso que Deus nessa noite quer entregar para nós. Que Deus quer abrir os nossos olhos espirituais, que possamos ver além daquilo que parece, mas que possamos enxergar a alma e o chamado e o propósito que Deus tem na vida de cada um, para que possamos, na direção do Espírito Santo, tratar essas pessoas com misericórdia em nome de Jesus. Esse João Marcos aqui, que na verdade é conhecido como Marcos, o evangelista que escreveu o Evangelho de Marcos. Esse Marcos também teve dificuldade, porque ele era jovem, e quando ele se aproximou do ministério apostólico ali dos 12, teve dificuldade também, e Barnabé mais uma vez entra em ação, e Barnabé sai em defesa de Marcos, e agora ele vai integrar Marcos agora no ministério apostólico.
e ele pega ali e coloca perto de Pedro e fala: ele pode te ajudar, ele pode ser um grande discípulo. E ele começa a integrar Marcos ali, olha só. E de fato Pedro abraçou Marcos, e ele foi um grande discípulo de Pedro, e foi responsável pelo evangelho de Marcos. Olha que importância você ter discernimento e ter alguém, irmãos, com coragem de investir em pessoas que nós não conseguimos dar nada. E eu estou falando em nosso meio, na nossa igreja, na nossa comunidade. Enxergar com olhos espirituais e ver além de fraqueza, de desânimo, enxergar potencial. Mas de novo, esses homens que eu estou relatando a vocês são homens que estavam ali fazendo a obra de Deus, só que eles eram minimizados, sabe? Os apóstolos não queriam muito perto, já estava fechada a escola apostólica, então eles não queriam muita gente ali. Barnabé estava intercedendo e trabalhando para que essas pessoas fossem enxertadas e aceitas pelo ministério. E olha só o que Deus fez. Se não fosse a ação de Barnabé, o que seria de Paulo? Se não fosse a ação de Barnabé intercedendo por Marcos, o que seria? Será que ele teria escrito o evangelho de Marcos? Não sabemos, vai ficar uma interrogação. O que nós sabemos é que a ação dele foi efetiva, e esses homens foram alcançados, e a obra deles foi maravilhosa. Bendito seja o nome do Senhor. Uma reflexão: temos levantado pessoas ou criticado pessoas? Porque assim, irmãos, eu não tenho o costume de chutar cachorro morto, desculpa pela expressão. Para mim, uma pessoa que está, irmãos, que não quer nada, não quer nada, está tudo resolvido. Eu não tenho esse hábito, esse péssimo hábito. Para mim, se o camarada disse: não quero mais, a irmã disse: não quero, pastor, quero seguir minha vida, ou não deu nem tchau, ou foi embora, amém, fique para lá. Eu não chuto cachorro morto. Eu não vou subir no altar, não vou me juntar com ninguém para falar: mas aquela pessoa é isso, aquilo, e ficar ali, sabe? Não vou perder tempo com isso, porque eu não sei o que Deus tem na vida dela. Então, só é possível fazer alguma coisa por alguém que está disposto minimamente a se levantar e falar: olha, eu não tenho condição de ficar em pé, mas eu quero, eu preciso da ajuda, pastor. Então Deus vai levantar um Barnabé e vai colocar perto de você e vai te ajudar, para que a obra de Deus se cumpra na sua vida e o nome do Senhor seja glorificado. Amém ou não amém? Amém. Somos conhecidos por incentivar ou por desanimar? Precisamos ser conhecidos por incentivar, porque Barnabé foi conhecido dessa forma. Barnabé é achado ali nos poucos relatos que tem na Bíblia sobre ele como um grande incentivador. Então ele incentivava. Ao invés de chegar para Paulo e para Marcos, que são os dois personagens que nós apresentamos, ele poderia ter dito assim: olha, já que eles não aceitaram vocês, segue o caminho de vocês, porque ali o ministério está fechado, ali é só a nata, é os apóstolos, não tem espaço para você, segue seu caminho, Deus encontrou com você em Damasco, Deus vai dar um jeito de te levantar. Não, irmãos, ele poderia ter soltado a mão do apóstolo Paulo, ele poderia ter soltado a mão de Marcos, ele não soltou. Ele enxergou potencial e investiu. Então, ao invés dele desanimar o indivíduo, ele incentivava. Porque, irmãos, uma pessoa que não está sendo aceita no lugar, se chega outro e diz assim: olha, não estão te abraçando, vai embora mesmo. Ele vai embora. Agora, se a pessoa tem essa sensação, fala: ninguém está me abraçando aqui, mas o Barnabé encosta e fala assim: não, mas eu te abraço. Aí muda, sim ou não? Muda. O Barnabé em ação. Ele fala: não, querido, você está com a percepção errada das pessoas, você está muito carente, pera aí, eu estou aqui com você, deixa eu te dar um abraço aqui. E o Barnabé ajuda, abraça ele, e ele permanece firme na presença do Senhor. Aqui, a segunda coisa que eu quero destacar é o Barnabé. Ele era cheio do Espírito Santo. 11:24, pode deixar, Gabriel, aqui. Ele era um homem bom, nós já destacamos, e cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo significa permitir que Deus governe nossa vida diariamente. Foi o que eu preguei, sendo guiados pelo Espírito Santo de Deus. Então, um homem que é cheio do Espírito Santo significa que ele permite que Deus conduza a vida dele. Ele já não é guiado por si só, ele não anda como um navio, sabe, que não tem para onde ir. Ele é guiado e conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Não basta frequentar a igreja, é preciso viver sob a direção do Espírito Santo de Deus. Como percebemos isso na vida de Barnabé? Por que Barnabé
foi citado aqui como um homem cheio do Espírito Santo. O homem bom, nós já destacamos aqui que ele teve ações que nós não temos, e ele teve, por essa razão ele foi classificado como um homem bom. Agora, um homem cheio do Espírito Santo, bom, está aqui, ele obedecia a Deus, servia com humildade, consolava pessoas, edificava a igreja, e sua vida produzia frutos diariamente. O que fazia de Barnabé ser um homem cheio do Espírito Santo de Deus era a evidência dos frutos do Espírito Santo. O que faz um homem ser cheio do Espírito Santo são os frutos do Espírito Santo. E aí nós conhecemos em Gálatas 5:22: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, domínio próprio. O que faz um homem ser cheio. Quando Lucas estava escrevendo sobre Barnabé, ele estava dizendo assim: eu conheci um homem, e esse homem era cheio do Espírito Santo. Lucas era médico e sabia muito bem escrever, fazer uma análise no indivíduo. Ele sabia fazer, sabe, irmãos, um check-up, ele olhar, e ele olhou para Barnabé, enxergou que Barnabé era um homem bom. O Espírito Santo ali é bom, confirmando, é bom. Ele é cheio do Espírito Santo também. Então, o Espírito Santo estava ali, e a evidência do Espírito Santo estava ali. As ações que fazem um homem ser um homem cheio do Espírito Santo são os frutos do Espírito Santo. Não tem nada a ver com pula-pula, nada a ver. Pula-pula é outra coisa. Batismo com o Espírito Santo, presença de Deus, é revestimento interior, sabe, edificação interior, pessoal. Fruto do Espírito é aquilo que o povo vê em mim e você. Então, assim, cheio do Espírito Santo, o autor está dizendo assim: esse homem era cheio de amor, cheio de alegria, nele havia paz, havia longanimidade, ele era um homem benigno, ele era um homem bondoso, ele era fiel, manso, e havia nele também o domínio próprio. Ele estava dizendo: Barnabé era um homem cheio do Espírito Santo. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Você entendeu agora porque eu disse que não era cheio do Espírito Santo? Não estou doido, eu li, eu estudei, não tinha como. Como é que eu vou dizer? Não, eu sou cheio também. Sou não, irmãos. Sou não. Com essa lista aqui, quem aguenta? Barnabé realmente era uma pessoa incrível e excepcional, maravilhosa. Era um homem cheio do Espírito Santo. Quando alguém é cheio do Espírito Santo, isso aparece em seu comportamento, é o que eu disse. Há evidências, há provas de que esse homem é cheio do Espírito Santo. Não basta só falar em línguas, é preciso viver uma vida transformada. E a maior evidência do Espírito é uma vida parecida com Jesus Cristo. Se você vê alguém dizendo que é cheio do Espírito Santo, ele precisa ser parecido com Jesus. Se você olha para uma pessoa que está dizendo que é cheia do Espírito Santo e olha para Jesus da Bíblia, ele precisa se parecer. Se ele não parece, irmãos, ele não é cheio do Espírito Santo. Ele pode ser cheio de qualquer coisa, menos do Espírito Santo. Por isso que eu estou dizendo para você que não é muito fácil ser um homem bom, nesses termos aqui de Barnabé, e nem um homem, Orlando, cheio do Espírito Santo, como era esse homem. Não há relatos, Elton, de outros homens com essa expressão: bom, cheio do Espírito Santo e cheio de fé. Não há. Toma, você consegue ligar para mim, filho? Difícil, né? Um desafio para nós. Onde eu parei aqui, meu pai? Barnabé era cheio. Não, peraí. A maior evidência do Espírito Santo é uma vida parecida com Cristo. Isso termina, o terceiro. Barnabé era cheio de fé. Aí eu me encaixei melhor. Porque a fé, irmãos, ela é meio abstrata, né? Então a fé é a fé. Eu digo, eu tenho fé. Eu saio de manhã para trabalhar, eu creio que Deus está me protegendo. Tudo isso é ação de fé. Entendeu? Chega alguma doença, alguma situação, você tem fé. Não, vou para cima. Mas é verdade que tem muita gente que não tem fé. Mas eu acho que nesses termos, dessas três características, dessas três virtudes de Barnabé, eu me encaixo melhor, pastor Fábio, nessa condição de fé. Eu acho que é um desafio menor para mim ter a fé. Para a fé nós temos Hebreus 11:1, que o Gabriel vai colocar aqui.
E nós vamos ler. Não, desculpa, Gabriel, é Hebreus 11:1. Achando que o Gabriel tem a obrigação de saber onde está esse texto, sem eu falar. Ora, a fé é a certeza de que haveremos de receber o que esperamos, e a prova daquilo que não podemos ver. Eu sintetizei o versículo, é esperar com convicção por algo que você não está vendo. Então fé é esperar com convicção. É exatamente o sentimento que eu tenho. Eu creio na minha salvação, eu creio na vida eterna, estou cheio disso, não há nenhuma dúvida no meu interior em relação a esse tema. Há uma cura, uma restauração, há milagre nenhum, irmãos. Descansado plenamente nesta palavra, é esperar com convicção por algo que você não está vendo. Isso é fé. E o nosso amigo Barnabé, ele fazia, a fé fazia Barnabé enxergar além da circunstância, porque era um homem cheio de fé. A Bíblia diz que ele era cheio de fé. Então nós temos prova que a caminhada de Barnabé fazia com que ele era um homem de fé. Por que ele fez tudo o que ele fez, irmãos? Porque ele tinha fé. Simplesmente porque ele cria que Deus estava no controle de todas as coisas, porque ele tinha convicção de sobra que Deus estava no comando daquela obra, e por essa razão ele falou: não, eu vou vender a minha casa e colocar aos pés dos apóstolos. Eu vou defender o apóstolo Paulo, porque eu sei que o que ele viveu lá no caminho de Damasco foi obra de Deus. Eu vou ajudar Marcos, porque ele é um jovem dedicado, e eu sei que Deus tem uma obra na vida de Marcos. Ele era um homem de fé. Bendito seja o nome do Senhor. Sua fé aparece quando ele acreditou em Paulo, como eu disse, como ele permaneceu firme em Antioquia, ele aceitou o chamado missionário, ele foi um grande missionário, Barnabé, e ele e continuou servindo mesmo diante dos conflitos. Ele não desistiu diante das dificuldades. Isso fez de Barnabé um homem cheio de fé. Porque a fé é exatamente isso. A fé não é você precisar de substância material, visível, para você poder caminhar. Você tem que caminhar cegamente. Você tem que caminhar de olhos vendados. Isso é ter fé, irmãos. É a convicção, é a certeza de esperar por algo que você não está vendo. Tudo que nós temos sobre o céu, o que está escrito, é a palavra de Deus. Você já viu o céu? Não. Você já teve experiência lá no céu? Não teve, irmãos. Não teve. E há muitos relatos, testemunhos de pessoas que disseram: um foi para o inferno e viu e passeou, e viu fulano e viu ciclano. Irmãos, eu vi outro dia desse uma missionária, só baboseira. Eu queria que ela me ouvisse aqui, só baboseira. Eu vi, estava fulano, estava ciclano lá, estava não sei quem, tinha mais um grupo inteiro. Falei: meu Deus, a mulher sentou na cadeira de juiz. Você acha que Deus ia compartilhar isso com um pecador como eu e você? Se não compartilhou isso com os grandes homens da Bíblia, vai pegar eu e você que só come arroz, feijão, farinha, ovo? Você acha? Pois para ela deu. E depois ela foi para o céu, e ela andou tudo, e Jesus mostrou tudo para ela. E aí eu vejo Paulo com toda essa experiência dizendo: olha, os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, nem o coração do homem não tem ideia do que ele preparou. Nós não vimos e nem ouvimos ainda tudo. O que João compartilhou conosco é um pouquinho só do que Deus queria compartilhar conosco. É a degustação, é o prato de entrada, não é o principal. Ele falou: João, eu preciso te dar alguma coisa para que você apresente para o meu povo, para aguçar eles. E aí João viu, o Senhor permitiu, e João viu algumas poucas coisas. Eu sempre tenho dito isso, e com humildade: o céu é infinitamente maior do que a Bíblia, irmãos. O céu é maior, tem muito mais coisas. Quando a gente chega lá, você vai falar: olha, brincadeira o que Jesus fez, hein? Escondeu tanta coisa da gente. Pois é, se ele conta tudo com a graça que tem, nós vamos ser surpreendidos quando estivermos lá. Glória a Deus. Ele compartilhou só aquilo que era importante para que você pudesse crer e ser aguçado no seu interior acerca da vida eterna, para que você não viesse desistir. Bendito seja o nome do Senhor. A fé verdadeira acredita antes de ver, é o que eu estou dizendo. A fé verdadeira é essa. A fé de hoje em dia você precisa ver. Então, Deus disse que eu vou ter isso, eu vou ter aquilo, e já quer ter logo. Não, irmão, você tem que crer primeiro, e depois você vai ver. É assim, a Bíblia é desse jeito.
A Bíblia não é o contrário, nós precisamos crer com convicção, e a fé verdadeira acredita antes de ver, permanece mesmo quando demora, é a fé verdadeira. Quantas fés que você já viu aí pelo meio do caminho que desistiram? Então não é a fé verdadeira, não é a fé que aguarda quando demora, porque demora mesmo, irmãos. Demorou para Abraão, para Isaac, para Jacó, todos eles pagaram preço, demora mesmo. Mas a fé verdadeira é aquela que capacita você e habilita você a esperar. Essa é a fé verdadeira. Se você não tem condição de esperar, você ainda não tem a fé verdadeira. Você tem uma fé que te impulsiona a vir aqui por graça, mas você não tem a fé que te habilita a esperar, porque esperar não é para qualquer um não, sim ou não? É difícil. Eu acho que é um dos maiores desafios quando Deus nos coloca no corredor da espera. É difícil, irmãos. A gente não aguenta esperar ônibus, não aguenta esperar um cliente, né, Léo? O Elton, o cara faltou descendo em 10 minutos, você fala, pai, já tem 15, esse cara não desce. Agonia, e eu não sei porque agonia, tá? Já foi contratado, vai ganhar, que agonia, descansa, toma uma água e fica aqui em pé e vai para lá e vai para cá, um bobo. Nós somos assim, a nossa natureza é essa, mas o Senhor quer nos ensinar nessa noite, que existe um caminho espiritual, e que a fé verdadeira, diferente dessa vida que nós levamos, a fé verdadeira quer nos tirar dessa dimensão e levar para uma outra dimensão de espera. Ninguém gosta de ficar sendo, sabe, irmãos, incomodado, sabe, aí, que hora, quem tem filho já passou por isso, que hora que eu vou poder brincar, que hora que eu vou descer, que hora que liga o videogame, está lá enchendo o seu saco, que hora, que eu chego uma hora, não tem mais hoje, é só amanhã. Mas você vê lá que é, sabe, dedicado, fica um recado, né, os jovens, impacientes, né, que é para amanhã, é amanhã e tem que acontecer, e tem a mulherada, e tem os homens ansiosos. Irmãos, vamos descansar, porque isso é quem nós somos, homens de fé, mulheres de fé. Precisamos dar evidência de que temos fé. Aí tem fé e está agoniadinho, está doidinho. Deus falou, tem quanto tempo, irmão? Ah, pastor, tem 4 dias que Deus falou comigo. Ah, 4 dias? Aí você já pega e fala, vamos ler Abraão lá. Abraão esperou só 25 anos, e a promessa que Deus fez para ele, a mulher ainda é estéril. Você está bem, está forte, descansa mais um pouco, filho, vai tocar a sua vida, que daqui a pouco as coisas acontecem. Não estou dizendo que é fácil, mas precisamos exercitar isso, permanecer mesmo quando demora, e continuar obedecendo. Faz parte da fé verdadeira, porque a fé verdadeira continua obedecendo independente de acontecer ou não. Então tem crente que fala, só porque está demorando não faço mais, não trabalho, não vou mais, não me movo mais, não, comigo não, eu vou ficar aqui até. Irmãos, eu já ouvi tanta besteira. Não, porque não, se Deus não fizer, porque cheia de conversas, sabe, sem nenhuma estrutura, só besteira mesmo. O princípio aqui é obedecer. Barnabé era um homem diferente, cheio de fé, porque ele também obedecia a Deus, e ele sabia esperar, aguardar, e enquanto esse processo estava sendo, sabe, trabalhado, ele estava obedecendo. Tudo isso vai interferir na hora que Deus for entregar o que Deus precisa entregar nas suas mãos. Ele vai analisar tudo isso. Ele tem um crente obediente e tem um crente que não é obediente. Ele entrega para quem? Para o obediente ou para o não obediente? É óbvio que é para o obediente. Quem vive pela fé não depende apenas do que vê. Talvez Deus esteja pedindo para alguém nessa noite, talvez Deus esteja falando diretamente comigo, você precisa sonhar mais, você precisa perseverar mais, precisa continuar confiando, confie novamente. Deus está alimentando você, permaneça firme. Você está entendendo o que Deus está dizendo? Você precisa sonhar, perseverar, confiar novamente. E eu falei, Deus, mas por que confiar novamente? Porque outrora confiou e agora não confia mais. E está aqui, irmãos, porque Deus é bom, é maravilhoso, porque Deus, Ele é maravilhoso, a graça de Deus é maravilhosa. Eu me contento só com a graça de Deus, mas se nós estamos aguardando algo da parte de Deus, nós precisamos continuar novamente crendo, porque é isso que alimenta a esfera espiritual das promessas.
O que faz as coisas se mexerem em cima, irmãos, é a nossa fé aqui embaixo, é a nossa confiança depositada no Senhor. Permaneça firme. A fé nos faz caminhar quando ainda não vemos o resultado. Era o caso de Barnabé. Barnabé começou a investir sem ver aonde ia dar, mas ele era movido por aquele sentimento, por aquela ação de Deus, do Espírito Santo nele, e ele continuou caminhando, mesmo sem ver os resultados. E ele foi investindo e trabalhando na obra, e vai para cá, crendo exatamente que Deus estava trabalhando, que Deus estava no controle de todas as coisas. Nós estamos acostumados a entender que Deus trabalha quando há ações de Deus trabalhando. E nós temos que se acostumar a entender que mesmo o fato de não há algumas ações em andamentos dentro do projeto da nossa vida, isso não significa que Deus não esteja trabalhando. Isso não significa. O fato de Deus não estar fazendo nada que você veja e perceba, não significa que Deus não está trabalhando em seu favor. A fé nos faz caminhar quando ainda não vemos o resultado. Então por isso que eu estou dizendo, talvez Deus queira tirar você do lugar onde você está, para que você volte a sonhar, para que você volte a ter perseverança, que você volte a confiar novamente. Deus está falando com alguém aqui nessa noite. Deus, aleluia. Deus está falando com alguém nessa noite, de forma bem específica. Creu e não está crendo mais. Crê na salvação, crê que Deus, mas não tem força para crer como já creu um dia. Crê que Deus é poderoso para fazer, para tirar daqui e colocar aqui. Que Deus é poderoso para chamar à existência as coisas que não são como se já fosse. Eu estou falando desse Deus nessa noite. Para a nossa conclusão, Barnabé não ficou famoso por realizar grandes milagres. É isso. Esse homem, Léo, não foi apresentado na Bíblia aqui, sabe, com uma lista de milagres, com coisas extraordinárias. Não, esse homem foi conhecido apenas pelo seu caráter, pela sua conduta. Para você que acha que Deus não vê isso, não analisa isso, estou trazendo a você hoje. Deus deu ênfase para um homem chamado Barnabé, que não tinha milagres, não havia curas extraordinárias no currículo dele de obras. O que tinha lá era um homem dedicado às pessoas, ajudava as pessoas, ajudava a obra. Era um homem bom, era um homem cheio do Espírito Santo, era um homem cheio de fé, mas não havia no registro da sua vida, da sua história, grandes milagres. Ele era conhecido por seu caráter. Não tem coisa mais maravilhosa do que Deus conhecer um homem pelo seu caráter. Deus olhar na essência do homem, lá dentro do homem e da mulher, e enxergar a sua natureza como ela é, e enxergar o seu caráter, os seus frutos, sabe? Ele ter acesso a tudo isso. Ele ficou conhecido por seu caráter. A Bíblia resume sua vida em apenas 3 palavras: homem bom, cheio do Espírito Santo e cheio de fé. Foi assim que Barnabé foi conhecido. Por isso Deus o usou para fortalecer a igreja, apoiar o apóstolo Paulo e formar novos líderes. Barnabé contribuiu para a formação de vários discípulos, que depois muitos deles viraram pastores. Ele deu assistência para Timóteo, para Tito. Irmãos, foi um homem com uma obra maravilhosa. Às vezes a gente quer estar muito em evidência, às vezes a gente quer coisa grande demais. Deus está dizendo: eu também trabalho na simplicidade, eu também trabalho nas coisas pequenas. Eu só não trabalho na vida daquele que bota a mão e é curado, e revela, e vê, e enxerga. Não, eu trabalho também nesses ministérios. E ele fez questão de destacar nessa noite para nós a importância desse ministério tão maravilhoso. Qual é o nosso desafio então? Se coloque de pé nessa noite. Nós temos um desafio. Na minha opinião, Barnabé é um desafio para nós. Eu nunca preguei, pastor Fábio, sobre Barnabé. Na verdade, eu tenho uma mensagem que o bispo pregou sobre Barnabé. Não sei se a pastora tem mensagem que marca a gente, né? Eu esqueci o que eu preguei praticamente. Lembra? Aí, você lembra? Pronto. Quando eu comecei a estudar, lembrei do bispo, e ele falando que Barnabé era cheio do Espírito Santo.
E ele ficou ali cheio do Espírito Santo, ele falando das virtudes daquele homem, cheio do Espírito Santo. Barnabé para a nossa geração é um problema sério, porque o Barnabé não é um cantor, não é um pregador, não é um pastor, ele não é um grande evangelista. Ele estava ali junto com os missionários fazendo missão, mas era o segundinho, estava sempre ali, não aparecia. E Deus estava de olho em Barnabé, dizendo: é importante que você faz, você é bom, é cheio do Espírito Santo, você tem fé. Irmão, se ouvir isso de Deus é algo extraordinário. Eu não quero que Deus veja, porque tudo que nós fazemos, irmãos, tudo que nós fazemos aqui no externo é tudo Deus fazendo. Agora a parte interior somos nós. Para ser um homem bom é nós. Precisamos da ação do Espírito Santo, mas você precisa ser um homem bom, escolher, tomar as ações corretas, ser uma pessoa boa. Nós temos parâmetro bíblico para ser uma pessoa boa, para ser um homem cheio do Espírito Santo. Nós sabemos o que temos que fazer, temos que ter os frutos do Espírito Santo. Para ser um homem cheio de fé, nós precisamos do interior, de dentro para fora. Precisamos ter fé, mesmo quando não enxergamos nada. Isso é ter fé. Não é algo que Deus vai colocar dentro de você, é algo que você precisa ter. É você olhar e o cenário está totalmente negativo, o céu está escuro, e você falar: não, vai chover, mas daqui a pouco o céu vai se abrir e o sol vai pairar, as coisas vão melhorar. Eu conheço gente que não é crente, Léo, e tem esse pensamento: não está bom hoje, amanhã vai ser bom. E aí eu falo: em nome de Jesus, para ver se eu boto Jesus na boca dele, porque assim só está faltando Jesus na boca dele. Não, amanhã vai ser bom, vai dar tudo certo. Hoje está bom, não está bom, mas amanhã as coisas vão acontecer. Se não acontecer outra semana, e a gente só tomando tapa, né? Só tomando tapa. É porque é um tapa. Nós somos conhecedores da palavra, temos o Senhor, temos o Espírito Santo. Ele não tem nada ainda e está dizendo: não, eu sei, vai dar certo. Não deu, esse mês foi ruim, o mês que vem eu falo: pai, da onde que vem esse? Eu falei: esse menino tem um chamado. Deus quer fazer algo, mas não dá espaço, né? Fechado, trancado, não dá para eu chegar. Eu tentando colocar Jesus, ele escapa, foge. Eu falei: mas tem, porque não é possível uma pessoa sem fé, sem um chamado, sem nada, ter tanta convicção de que as coisas podem dar certo através da insistência. E fé é exatamente isso. O nosso desafio então é: será que temos sido pessoas boas? Sim ou não? Acho que esse é o momento de responder. Será que, com base no testemunho de Barnabé, será que nós somos pessoas boas? Temos sido pessoas boas? Será que estamos cheios do Espírito Santo? Será que temos Gálatas 5, 22 e 23? Hein, Danilo? Será que todos eles estão aqui? Não estão. Nós não arriscaríamos de jeito nenhum. Qual é o nosso desafio então? Será que a nossa fé permanece inabalável? Será, pastor, você acabou de bradar aqui com voz de arauto, de fé: não, o Senhor está comigo? Será que o dia que bater a dificuldade, será que as pernas vão tremer? Será que o desânimo vai vir? Não sei. Os que vieram até agora foi tranquilo, mas Deus pode a partir disso falar: você está forte, diz que tem fé. Quem tem fé inabalável precisa enfrentar desafios maiores. Deus tenha misericórdia. Foi no calor da emoção, da pregação. Eu tenho fé que Deus é poderoso, mas tem coisa que a gente não tem controle. Nessa noite Deus quer levantar uma geração de homens e mulheres como Barnabé. Vou ler uma frase de Spurgeon para a gente terminar e a gente canta. Escute: busque o evangelho que rasgue você por dentro, que lhe faça brotar lágrimas, que lhe dá cortes e feridas na sua consciência. Nós não estamos aqui, Lucas, para ficar massageando ninguém. O evangelho tem que entrar, porque é uma espada de dois gumes. Tem que entrar, tem que cortar, tem que machucar o nosso interior, a nossa consciência. O evangelho que mata o nosso eu. Esse é o evangelho saudável, porque é esse evangelho que nos garantirá a vida eterna. Feche os olhos nessa noite.